O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos, durante esta quaresma, durante estes 40 dias de devoção a São Miguel, nós estamos todos os dias chamando São Miguel de Consolador das almas do purgatório. Lá na ladainha de São Miguel, nós dizemos: São Miguel, mensageiro da sentença eterna. Depois dizemos: São Miguel, Consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas do purgatório depois da morte. Então São Miguel, ele é um amigo das almas do purgatório. E nós então hoje faremos memória de um outro amigo das almas do purgatório, São Nicolau de Tolentino. Ele se caracterizou, dentre tantas virtudes, ele se caracterizou por este zelo pelas almas do purgatório, rezar pelas almas do purgatório. Ele não só rezava pelas almas do purgatório, como ele ensinava, como ele pedia, como ele mostrava como era importante rezar pelas almas do purgatório. São Tolentino nasceu em 1245, na Itália, e de uma família católica, e desde pequeno demonstrou muita virtude, né? Aqui eu farei um resumo bem grande, que eu quero me ater a 2 pontos em sua vida: a oração pelas almas do purgatório e o valor do sofrimento. Então ele, com 7 anos, já era um menino que jejuava 3 vezes na semana. Imagine, nós, tão frouxos, que achamos pesado, abstinência de carne às sextas-feiras e o jejum da quarta-feira de cinzas e da sexta-feira santa. Ele fazia jejum desde os 7 anos, 3 vezes por semana. Com 13 anos de idade, numa igreja, ouvindo a pregação de um outro agostiniano, ouvindo a pregação, o sacerdote citava aquela passagem de 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15: não ameis as coisas do mundo, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, porque a figura desse mundo passa. E esse menino de 13 anos de idade se deixou tocar
por esta verdade. Imagine aqui, meus santos, uma coisa é uma pessoa madura, que já viveu, que já aprendeu muito com a vida, e ela vê que é loucura querer colocar a esperança nas coisas deste mundo, porque tudo passa, que é loucura querer encontrar felicidade no dinheiro, que por mais que se tenha o dinheiro, ele nunca consegue satisfazer plenamente o nosso coração, porque seja porque você teve dinheiro e viu que não deu aquela alegria, você esperou tanto comprar sua casa, e aí quando você comprou a sua casa, foi muito bom, mas ela não deu aquela felicidade tão grande que você esperava. Você esperava, sei lá, passar naquele concurso, e aí você foi, se esforçou, se dedicou, e você passou naquele concurso, foi bom, mas você viu que o buraco no seu coração continuou aberto, porque o vazio que existe em nós precisa ser preenchido por Deus. Você queria se casar, você queria ter filhos, e aí você diz: enquanto eu não casar, enquanto eu não tiver filhos, eu não serei feliz. Aí você se casou, você teve filhos, e foi bom, mas você viu que aquilo não conseguiu dar o sentido ao seu coração. Muito bem, uma coisa é uma pessoa relativamente madura, que isso compreende. Outra coisa é uma criança de 13 anos. E não é porque a pessoa é madura, isto é velho, é velha, já tem mais dos seus 30 anos, já tem neurônio suficiente para compreender essas coisas com muita clareza, que compreende porque nós estamos rezando em toda a quaresma de São Miguel, todos os dias, e nem por isso ainda aprendemos, né? O que é que estamos rezando? Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu, e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. E nem por isso deixamos de ter no nosso coração aquela tentação de ilusão com as coisas da terra, e nem por isso nós estamos dedicados plenamente em ajuntar riquezas no céu. Nutrimos apegos no nosso coração. Então, quando nós olhamos para nós e vemos que ainda não aprendemos esta lição, e olhamos para um menino de 13 anos, que quando ouviu aquilo: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, porque esse mundo passa. Ele disse: eu quero me consagrar totalmente a Deus. Quando eu digo isso, eu não estou falando que todo mundo aqui vai ser padre e freira, não é isso. O que eu estou aqui dizendo é que nós precisamos pedir a Deus, pedir o seu Espírito, o Espírito de sabedoria, que nos conceda esta determinação de buscar as coisas do céu, de que nós queiramos ser ricos para Deus, juntar riquezas para o céu. Ah, padre, quer dizer então que eu não vou trabalhar? Vai, preguiçoso, você vai trabalhar, mas você não vai colocar o seu coração nas riquezas do mundo. Não, o que eu quero é ser rico para Deus. O que eu quero é ser bela, é ser belo, ser formoso, formosa para Deus. Por quê? Porque a beleza do mundo passa, mais cedo ou mais tarde sua cara vai enrugar, as suas forças vão abandonar você, e você vai envelhecer e morrer, ou vai morrer jovem e vai virar podridão, e depois pó, vai apodrecer. Então quer dizer, a figura deste mundo passa. E este menino então, com 13 anos, que já era virtuoso, lembra que com 7 já jejuava 3 vezes na semana, com 13 anos se decidiu consagrar totalmente a Deus, e excepcionalmente, são os caminhos de Deus, foi acolhido nos agostinianos com 14 anos, e com 17 fez os votos perpétuos. Então, algo excepcional. Era virtuosíssimo. Com 24 anos foi ordenado padre e foi enviado para o convento de Tolentino, onde lá permaneceu
né, por 30 anos. Lá viveu até a sua morte. E aqui nós poderíamos falar várias coisas da sua virtude. Ele era mandado para que passasse temporadas em conventos agostinianos, porque ele era tão virtuoso, tão piedoso, tão penitente, para que, quem sabe, com o seu exemplo, as pessoas, os outros religiosos e os religiosos mais velhos, se deixassem tocar pelo seu exemplo, pela sua virtude, e fossem também pessoas de oração, penitentes, dedicados a Deus. Pois bem, mas eu falava que eu queria hoje salientar esse valor, essa importância, esse dever de caridade que São Nicolau de Tolentino enfatizava, a necessidade de rezar pelas almas do purgatório. Meus santos, nós às vezes, nós temos uma compreensão protestante da morte, da salvação. O protestante, ele acha que a pessoa morre e ou ela vai imediatamente, quer dizer, fica, que aqui é difícil você falar do protestante, porque não existe um magistério, né? Existem várias ramificações. Então, vou dizer apenas duas. Existem aqueles que dizem, que pensam que a pessoa morre e fica dormindo no pó da terra, todo mundo dormindo no pó da terra, e no final dos tempos, as almas serão acordadas e receberão seus corpos, uns para a condenação eterna, outros para a salvação eterna. Existe uma outra linha protestante, que diz o que? As pessoas morrem, e aí elas já vão para Deus, ou aquelas que se perderam vão para o inferno. O católico, ele não diz isso. O católico diz que é verdade. Existem dois destinos eternos para a pessoa. Isto é, ela pode morrer e tem como destino ir para o céu, e aquelas que morrem podem ter como destino o inferno. Mas, quer dizer, ninguém vai ficar dormindo no pó da terra. A alma não vai dormir. Quem vai ficar no pó da terra são os corpos, esperando a ressurreição final. As almas, elas são imortais, né? A morte, ela não toca dessa maneira, não toca a alma da mesma maneira que toca o corpo. A alma, ela continua viva. Pois bem, então, só que aqueles que morrem e estão, digamos, destinados ao céu, nem sempre, na sua grande maioria, não estão preparados para entrar imediatamente no céu. Então precisam ser purificadas. Meus santos, eu espero, né? É assim, e quando eu digo isso, de verdade, meus santos, eu não estou dizendo isso para fazer medo a vocês não, tá? De verdade. Mas eu não sei se, sei lá, se metade desta igreja estaria preparada para, ao morrer, ir para o purgatório. Percebeu, né? Eu não estou falando que eu não sei se metade desta igreja, né, se toda essa igreja hoje morresse, caísse um meteoro aqui, pum, morreu todo mundo. Se metade estaria com a salvação garantida, isto é, iria pelo menos para o purgatório. Eu não sei. Porque nós temos uma visão muito simplista e minimalista de salvação. Salvação é um negocinho tão xoxo, tão pequeno, que todo mundo se salva. Hashtag te vejo no céu. Sei não, pelo amor de Deus, vamos devagar, né? Nosso Senhor fala, esforçai-vos para passar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão. Então, hashtag te vejo no céu, pode ser hashtag, te encontrei na casa do capeta. Então, muito bem, mas aqueles que morrem e vão para o céu, na sua grande maioria, não estão preparados para entrar imediatamente no céu. Isto é, terão que passar pelo purgatório. Necessitam de uma purificação, porque embora tenham morrido em estado de graça, morreram ainda apegados, morreram ainda sem fazer
a penitência necessária pelos pecados cometidos, e aí necessitarão daquele último, digamos, presente de misericórdia de Deus, que nós chamamos de purgatório, e que isso faz parte, né, da nossa fé, e que os santos falam, meus santos, que o menor sofrimento no purgatório não se equipara ao maior sofrimento aqui na terra. Isto é, as almas no purgatório, elas sofrem profundamente. É verdade que elas ali amam a Deus e elas querem ser purificadas, mas é um sofrimento grandiosíssimo, é um sofrimento imenso. Nós não temos palavras humanas. Padre, o purgatório é fogo? Antes fosse, porque seria menor. Padre, no purgatório as almas estão em chamas. Nós usamos essas imagens porque elas, de alguma maneira, elas conseguem aproximar do que seria o sofrimento do purgatório, mas nós não sabemos. Ah, padre, mas o sofrimento do purgatório é como no inferno? Não, de maneira nenhuma. O sofrimento do purgatório é de outra natureza. O sofrimento no inferno é um sofrimento sem Deus, é um sofrimento de desespero. As almas do purgatório não estão desesperadas, mas estão num profundo e completo sofrimento, e é caridade, então, nossa, quando nós, nas nossas orações pessoais, nós rezamos e intercedemos pelas almas do purgatório. Nós, em toda missa, nós rezamos, não somente por aqueles que nós colocamos na intenção, não somente por aqueles, pelos católicos, mas nós rezamos por todos aqueles que já partiram deste mundo. Se vocês prestarem bem atenção na oração eucarística, vocês vão ver que nós rezamos por aqueles que morreram em Cristo e por todos aqueles que morreram. Nós colocamos, né, lançamos na misericórdia de Deus, porque no fim das contas nós não sabemos quem lá se encontra. Então vamos lá, hoje então, neste dia de São Nicolau de Tolentino, para que nós possamos bem celebrar este dia, que sempre cai dentro da quaresma de São Miguel, que era amigo das almas do purgatório. Nós vamos reavivar então esta característica tão católica, rezar pelas almas do purgatório, rezar na Santa Missa, rezar na nossa oração pessoal, no nosso Santo Terço, para que uma vez essas almas estando em Deus, plenamente purificadas, estando no céu, elas intercedam por nós, para que nós nos tornemos amigos das almas do purgatório. Então vamos lá, é quase que um conselho bem interesseiro. São amigos excelentes, porque nos farão muito bem, para que assim como elas, as almas do purgatório, irão para o céu, elas vão rezar por nós, para que nós, passando pelo purgatório ou não, possamos um dia eternamente no céu estar também. Pois bem, é o primeiro ponto que eu gostaria aqui de enfatizar, para convidar todos nós à oração pelas almas do purgatório. Pois bem, então eu falava a vocês que São Nicolau de Tolentino era um presbítero agostiniano, devoto, penitente, homem de oração que rezava profundamente, tinha vida de oração pessoal. E, meus santos, o diabo sabe quão perigosa é uma alma que reza, é uma pessoa que reza. Se nós levássemos a sério a oração, nós nos dedicaríamos com mais zelo, com mais empenho, com mais cuidado. Imagine que o diabo disse a São João Maria Vianney que se houvesse outro dele na França, ele não teria lugar naquele país. Imagine o ódio com que o diabo batia em Padre Pio, porque sabia que daquele homem,
das orações daquele homem, da vida daquele homem, muitas graças brotavam, não só para ele, mas para nós. E o mesmo acontecia com São Nicolau de Tolentino. Ele ia se colocar em oração. Dizem os biógrafos que ele relata que ele ouvia uivos, mungidos, barulhos, quadros que caíam. Imagine um quarto, uma cela fechada e ele em oração. Não existia a energia elétrica, então apenas com um candeeiro ou uma vela acesa, e num quarto, numa cela fechada, vem um vento e apaga a vela para que impedisse a sua leitura, a sua oração, tudo para tentar desviá-lo da oração. E ele oferecia a Deus até aquelas agitações como um sacrifício da sua vontade. Quando o diabo viu que não conseguiria distraí-lo da oração, que não conseguiria tirá-lo da oração assim, começou então a surrá-lo, a bater nele, a infligir sofrimento físico em São Nicolau de Tolentino. Imagine, bateu tanto nele que ele, ainda relativamente jovem, ele se tornou coxo de uma perna. Ele andava puxando uma perna de uma surra que ele levou. Então aqui, meus santos, nós vivemos em um mundo que é tão cético, que diz: padre, mas era mesmo assim? Será que isso aí não era coisa da cabeça dele? Então você está dizendo que ele era louco? Você está dizendo a respeito dele aquilo que diziam também a respeito de Padre Pio, que furava as mãos e colocava líquido vermelho para simular sangue? Quer dizer, mas isso é uma realidade tão comum na história dos santos, que admiravelmente Deus permitia, para maior crescimento na santidade, Deus permitia que o diabo tocasse inclusive no corpo da pessoa, infligindo-lhe sofrimentos físicos. E diz então que São Nicolau apanhava tanto que às vezes passava a noite gritando. Por quê? Porque ele era lançado de um lado para o outro do quarto, chegava a quebrar coisas no seu quarto, e o convento inteiro ouvindo. E vocês podem imaginar o problema, porque é claro, nós hoje estamos olhando para trás e dizendo, ele era santo. É verdade, depois o seu corpo está incorrupto, tá? O seu corpo está incorrupto, não apodreceu. E quando o seu corpo foi desenterrado, cortaram-lhe uma parte do seu braço e jorrou sangue abundante, depois de muito tempo tendo sido enterrado. Então nós olhamos para trás e dizemos, é santo, mas na época ele era um homem piedoso, mas não é que todo mundo já sabia que ele era santo. Então muitos diziam, é um desequilibrado, é um louco, que fica gritando a noite inteira e se jogando na parede, criando marcas no seu corpo, para dizer que é o diabo. E é claro que aquilo começou a entristecer o seu coração. Ele não deixava ninguém dormir, ele era um coxo, quase um aleijado, e que começou a adoecer e dar grande trabalho à comunidade, e começou a pensar se não era o caso de ele abandonar o convento, porque afinal de contas ele tinha se tornado um peso para aquela comunidade. Meus irmãos, uma outra aqui tentação do diabo. Por quê? Porque aquele homem não era um peso para aquela comunidade, mas muito pelo contrário, ele era uma fonte de graças para aquela comunidade, porque um sofrimento acolhido com amor, ele se torna um sofrimento redentor. Um sofrimento vivido, unido a Cristo, se torna um sofrimento salvífico. De modo que, imagine, que Deus nos conceda espiritualidade, profundidade de amor para isso, para que, uma vez o sofrimento nos visitando, nós tenhamos essa sabedoria de viver aquele sofrimento de uma maneira salvífica. Então peça a Deus
E não tenha medo de dizer: ah, padre, não vou pedir não, porque aí Deus manda sofrimento para mim. Meu santinho, o sofrimento virá, quer você queira, quer não. A questão é se você vai sofrer como Cristo, com Cristo, se você vai permitir que Cristo sofra em você, de modo que o seu sofrimento se torne o quê? Uma extensão do sofrimento de Cristo e se torne bênção para outras pessoas, ou se o seu sofrimento vai enlouquecer você. Mas sofrer todos nós iremos. Então peçamos hoje, neste dia de São Nicolau de Tolentino, a graça de aprender a sofrer. O Papa, eu sempre gosto de citar esta passagem, estas palavras do Papa Bento XVI, no dia 13 de maio de 2010, ele estava em Fátima, e depois do momento de oração, o Santíssimo exposto, ele ia passar com o Santíssimo por entre os doentes, e antes de fazer isso, o Papa Bento XVI diz aos doentes, cadeirantes, pessoas com câncer, com doença terminal, com oxigênio acoplado à cadeira de rodas, pessoas bem doentes, e ele diz: antes de me aproximar de vós, aqui presentes, levando nas mãos a custódia, o ostensório, com Jesus eucarístico, queria dirigir-vos uma palavra de ânimo e de esperança, que estendo a todos os doentes que nos acompanham através da rádio e da televisão, e a quantos não têm sequer esta possibilidade, mas estão unidos conosco pelos vínculos mais profundos do Espírito, ou seja, pela fé e oração. Meu irmão e minha irmã, tens para Deus um valor tão grande, que Ele mesmo se fez homem para sofrer como os homens. Isto é, Jesus veio ao mundo para sofrer. Jesus veio, imagine, o Papa estava falando para aquela multidão de pessoas doentes, muitas já próximas da morte, e ele diz: Jesus veio ao mundo para ser como vocês, para sofrer, porque Jesus Cristo poderia nos ter salvado com a sua vontade, com a sua palavra, mas ele veio ao mundo para sofrer por nós. Então o Papa diz: vocês estão de alguma maneira muito unidos a Jesus, porque Jesus veio como vocês para sofrer neste mundo, e sofrer de um modo muito real, na carne e no sangue, como nos é demonstrado na narração da paixão. Poderás superar, ele diz para aquelas pessoas, poderás superar a sensação de inutilidade do sofrimento que desgasta a pessoa por dentro. Isto é, um doente, ele é tentado a achar o quê? Eu sou um peso para a minha família, eu sou um peso para a minha comunidade, eu sou um peso para as pessoas têm que trocar minha fralda, as pessoas têm que me levar para dar banho, as pessoas têm que comprar remédio para mim, a situação financeira da minha família fica meio complicada, porque eu dou trabalho, e é verdade, tiremos todo o romantismo que possa haver com esta figura. É claro, é óbvio que uma pessoa doente, ela dá trabalho, e muito trabalho, ela sofre e faz sofrer, mas a pessoa doente, se ela se unir a Cristo, da sua doença jorrará uma fonte de graças, que ultrapassarão, as graças ultrapassarão em muito todo o dinheiro gasto e todo o cansaço, todo o serviço dispensado àquela pessoa. Isto é, aquela pessoa doente é uma fonte de graças para aquela família, assim como São Nicolau de Tolentino era uma fonte de graças para aquele convento, assim como pelo sofrimento de São Nicolau de Tolentino, muitos daqueles irmãos se salvaram. Como assim, padre? Porque ele, com o seu sofrimento, alcançou muitas graças para aqueles irmãos. São Paulo diz isso, meus santos,
Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Eu completo o que falta na minha carne da paixão de Cristo. Ele completa nele aquilo que falta nele da paixão de nosso Senhor. E é da paixão de nosso Senhor que provém toda a graça para a nossa salvação. Então, é claro, meus santos, eu não quero criar, dar uma visão romântica, mas se nós não tivermos esta visão de fé, quando o sofrimento bater à porta da nossa existência, nós iremos nos desesperar. Ou quando o sofrimento, isso se for na nossa vida, ou quando o sofrimento bater na porta de um irmão, de um filho, de um pai, de um sobrinho, de alguém que você cuida, você vai se esquecer de que você deve se curvar, porque é Cristo sofredor ali na sua casa, na sua comunidade, e que aquela pessoa é uma fonte de bênção, claro, se ela estiver unida a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós rezamos hoje pelas almas do purgatório, mas rezemos também por aqueles que sofrem, para que eles tenham sabedoria em sofrer. Rezemos também por nós que haveremos de sofrer, porque sim, meus santos, se você, olha que palavra bem animadora, se você não estiver sofrendo, não se preocupe que daqui a pouco chega. Não, tem sofrimento para todo mundo, para todos os gostos e desgostos. Tem sofrimento para todos nós, mas se nós nos unirmos a Cristo, nós iremos beijar o nosso sofrimento, como nós beijamos a nossa cruz na Sexta-feira Santa. Nós iremos dizer, ó sofrimento redentor. Nós iremos dizer, como o Padre Pio, que disse, imagine, que ele não teria se salvado, se por aqueles sofrimentos não tivesse passado. Imagine, ele também, o sofrimento também é fonte de salvação para aquele que sofre, se souber sofrer. Então, meus santos, não há escapatória, não há escapatória. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Haverá cruz para todos nós. Peçamos então esta sabedoria, que estas palavras do Papa Bento XVI também toquem a nós. Toque você que acompanha pelas redes sociais, que você leve essa mensagem para um familiar seu, que talvez esteja doente, sofrendo, e você vai dizer que existe ali um manancial de graças, se a pessoa puder abraçar aquele sofrimento, porque às vezes não há como fugir. Se é uma doença para a qual existe cura, se esforce para encontrar a cura, enquanto isso, vá oferecendo a Deus. Mas às vezes não há nem esperança de cura, então ali mais do que nunca é ocasião de você abraçar a sua cruz, sofrer com Cristo e deixar aquilo redundar em graça para você e para os seus. E termino aqui as palavras do Papa Bento XVI. Como é possível? As fontes da força divina jorraram precisamente do meio da fragilidade humana. Isto é, Deus, o Todo-Poderoso, nos salvou e fez a sua força jorrar por meio da fraqueza daquela humanidade assumida e crucificada. É o paradoxo do Evangelho. Por isso, o Divino Mestre, mais do que demorar-se a explicar as razões do sofrimento, preferiu chamar cada um a segui-lo, dizendo: toma a tua cruz e segue-me. Vem comigo, toma parte com o teu sofrimento nesta obra de salvação do mundo que se realiza por meio do meu sofrimento, por meio da minha cruz. Que nós hoje então, meus santos, peçamos a intercessão de São Nicolau de Tolentino, de Nossa Senhora. Hoje é sábado e daqui a alguns dias iremos celebrar Nossa Senhora das Dores, ela que soube sofrer com tanta perfeição, que ela nos ensine a também sofrer com Cristo, por Cristo, em Cristo, e que este sofrimento seja salvífico para nós, para os nossos irmãos, e alívio também para todas as almas do purgatório. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.